Vender é bom demais. Todo mundo quer expandir suas vendas, crescer o seu faturamento. Claro, até os bancos gostam quando a gente faz isso, porque olha para a gente ver nossa capacidade de pagamento mais alongada, empresta mais dinheiro, não é verdade? Mas nós precisamos controlar as outras variáveis. Mas lembre-se que tem outros 4 episódios com assuntos de alta qualidade para ajudar você no desenvolvimento do seu negócio. E eu quero começar falando de vendas, resgatando o episódio 2, em que eu trato da importância de declarar todas as vendas realizadas pela empresa. Não estranhe esse assunto. Muitas pessoas que me acompanham por aqui são de micro e pequenas empresas e têm uma relação meio informal com as vendas. Algumas não fazem a declaração total do que vende. Tem até um controle gerencial e um controle fiscal. O controle gerencial está ali registrado tudo que ela vendeu. E o controle fiscal estão apenas as vendas que foram tiradas notas fiscais, faturadas, portanto, faturamento. A importância de você declarar tudo que você vende, de você faturar tudo que você vende, é que é uma estratégia importante para você, por exemplo, captar um bom capital de giro no mercado a boas taxas e boas condições. O que demonstra que a sua empresa está crescendo é o quanto ela está faturando, ou seja, vendas em que você tira a nota fiscal, em que você tira a fatura, então o seu faturamento. E para começar a botar fogo nesse episódio, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Faturamento é métrica de vaidade. O que mais importa em um negócio é o lucro. Não importa você faturar altas somas se você tiver com outras variáveis desajustadas. Por exemplo, as suas vendas podem estar crescendo porque você está sacrificando muito as suas margens, ficando com margens muito pequenas ou até negativas. Você pode estar crescendo muito as vendas ao custo fixo muito elevado. Está numa loja maior, tem mais funcionários, mais despesas de marketing, e às vezes não compensa o tanto a mais que você está vendendo. Às vezes você está vendendo muito, mas está vendendo num prazo muito longo. Está sangrando o caixa da sua empresa. Isso vai te gerar problemas no futuro. Ou ainda está aumentando as suas vendas, mas está muito alavancado, endividado. E isso pode corroer todo o seu resultado. Tem ainda um outro problema comum, que eu trato lá no episódio 3 desse podcast, quando as contas do empresário estão misturadas com as contas da empresa. O que acontece? Você vende mais, esse aumento do caixa da empresa gera uma falsa sensação de prosperidade. O empresário ou a empresária começa a tirar mais dinheiro da empresa do que deveria para bancar o seu custo de vida pessoal. Ele sangra o caixa da empresa e o aumento das vendas não vai refletir a saúde financeira do negócio, porque o empresário, porque a empresária está sangrando o caixa da empresa. Então veja que eu trouxe aqui situações em que você, mesmo vendendo mais, isso não reflete em saúde financeira do negócio. Por isso a gente tem que estar atento a essas e outras variáveis. Veja que eu trouxe aqui algumas situações em que, mesmo você vendendo mais, isso pode não estar refletindo na saúde financeira do seu negócio. Vamos pegar o primeiro exemplo. Quando você vende mais porque você sacrificou muito as margens do seu produto. Ou seja, você fez uma promoção, por exemplo, e aí vendeu demais. Só que a sua formação de preço pode estar equivocada. Uma pergunta: você está formando o preço da forma correta? Eu vou até deixar aqui um link para o meu curso de formação de preço na descrição desse episódio, porque eu acho que vai te ajudar a precificar melhor o seu produto e entender até que ponto você pode ir numa negociação ou num desconto dentro de uma promoção para o seu produto ou serviço. Então esse é um exemplo muito comum. Para vender mais, eu sacrifico minhas margens. Estou vendendo muito, mas não estou tendo lucro. Uma outra situação é quando você vende mais porque assumiu um novo padrão de custo fixo. Foi para uma loja maior, contratou mais funcionários e, apesar de estar vendendo mais, pode não estar sendo suficiente para fazer frente a esses novos custos. Outro problema que eu trouxe aqui, só para detalhar, a gente falou sobre prazos longos. Às vezes você está vendendo mais, está concedendo prazos muito alongados para o seu cliente e os seus vencimentos são em prazos mais curtos. Então chega a hora de você pagar o fornecedor e você não tem caixa para pagar
porque simplesmente o seu dinheiro está parado na mão dos clientes. E a outra situação que eu trouxe é quando você se endivida muito. Você vai para São Paulo fazer compra, como é muito normal aqui no Nordeste, e aí você toma muito dinheiro no banco, compra muita mercadoria, às vezes mais do que a sua capacidade de vendas, e mesmo você ampliando as vendas, você está extremamente endividado. E aí, quando apura o resultado, grande parte vai para pagar essas parcelas do empréstimo. E olha que você corre o risco do produto estar parado no seu estoque, porque você comprou demais, se endividou demais e nem sempre fez o caixa suficiente. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que eu convivo há mais de 15 anos nas consultorias, seja pelo Sebrae, que eu sou consultor aí há mais de 15 anos, seja nas consultorias diretas com as empresas. São coisas que eu vejo todos os dias. Pessoas que estão vendendo mais, mas isso não representa que a empresa dela está com saúde financeira. Inclusive, você pode ter situações que você... Lembra aí comigo. Sabe alguma empresa que estava bombando, indo muito bem, de uma hora para outra quebrou? Aí você se pergunta, poxa, como é que fulano estava vendendo tanto e mesmo assim fechou as portas? Às vezes porque está incorrendo em um desses erros. Sacrificando muito a margem, concorrência voraz, eu quero vender a qualquer preço. O resultado é não conseguir sustentar essa situação por muito tempo. Aí você vai ter esses fenômenos, né, de lojas que estão bombando e de repente fecham as portas. Gente, vender é bom demais, todo mundo gosta disso. E a gente que é empresário, que é empresária, ama vendas. Não é verdade? Mas nós precisamos controlar essas variáveis e precisamos buscar em nossos sistemas de informação, tema do nosso episódio 4, que a gente fala da importância de ter um software de gestão, buscar nesse software de gestão informações para nos ajudar a tomar decisões. Por exemplo, é importante você monitorar o seu faturamento por loja, analisar quais lojas estão tendo melhor desempenho e o que é que elas estão fazendo diferente das demais. Eu preciso olhar meu faturamento por vendedor, uma análise de desempenho, quem são os meus melhores vendedores, como é que eu posso fazer uma política de incentivo para que as pessoas sejam remuneradas proporcional ao que eles vendem. Isso é uma outra informação importantíssima. Curva ABC de vendas. Quais são os meus produtos da linha A, ou seja, aqueles poucos produtos que são responsáveis pela maior parte do meu faturamento, A, B e C, analisar quais produtos são esses para eu poder dar mais atenção, analisar as margens desse produto para ver se estão condizentes, porque lembre-se, se um produto que você vende muito estiver com margens comprometidas ou muito baixas ou negativas, que acontece muitas vezes, isso pode, inclusive, ocasionar no insucesso do seu negócio. Talvez você feche as portas por estar praticando margens erradas nos seus produtos mais importantes. Por isso que eu falo sempre da importância de uma boa formação de preço, porque conhecendo como você compõe o preço, você sabe até onde pode ir numa negociação ou numa promoção. Outro fator muito importante, da mesma forma que você tem curva ABC de produtos, de acordo com o tipo de negócio que você tem, você também pode ter aí uma curva ABC de clientes. Quem são os seus clientes mais importantes? Para eu dar mais atenção, para eu tratar o relacionamento de uma forma diferenciada, não é verdade? E, claro, quais são os clientes que eu tenho com menor importância, mas que têm potencial para comprar mais, para a gente vender mais para ele, faturar mais, né? Resolvendo o seu problema, que é isso que nós fazemos, a gente resolve o problema do nosso cliente com os nossos produtos e os nossos serviços. Um outro fator importante, definir metas e monitorar o alcance dessas metas. A gente está conseguindo bater as metas que nós estabelecemos, os vendedores estão batendo as suas metas individuais, as lojas estão batendo suas metas de vendas, quase não sai. Isso também é um indicador dentro do indicador de faturamento. Porque, pessoal, quando a gente olha que um mês você faturou 100 mil e no outro mês você faturou 120 mil, essa informação por si só não dá para analisar se ela é boa ou se ela é ruim. Sabe por quê? Porque quando você olhar esse crescimento dos 20 mil, eu preciso analisar. Isso é fato. Esse fato está ligado à sazonalidade? Opa, foi o mês de junho, é São João, eu naturalmente vendo mais. Só que às vezes você vendeu menos do que potencialmente você poderia ter vendido.
Então, o aumento de 20% nas vendas, ele não é nem bom nem ruim, se você não tiver um referencial. Então, são esses fatores, essas variáveis que nós precisamos estar atentos na hora da gente pensar em vendas dentro das nossas empresas. Outro fator que é importante você analisar, ticket médio, ou seja, quanto em média cada cliente que vai na sua empresa compra. Ticket médio é valor total de vendas, faturamento total, dividido pelo número de clientes. Eu sei que em alguns modelos de negócio é difícil a gente mensurar isso, principalmente aqueles mais informais, mas na maioria dos negócios a gente consegue mensurar isso. Por exemplo, um restaurante. Quanto, em média, um cliente que passou ali durante o dia gasta no restaurante? Gasta em média R$ 32. Eu peguei lá o faturamento total, né, do dia e dividi pelo número de cartões, o número de cupons fiscais, o número de fechamentos de conta que eu tive naquele dia. E cheguei a R$ 32. Esse fator ele é muito importante porque ele vai me dizer o que é que eu posso fazer para vender mais para esse cliente. Será que o meu atendimento ele pode ser mais agressivo, oferecer um suco, um refrigerante, uma sobremesa e aumentar esse ticket, faturando mais para quem já está dentro? Será que eu posso adicionar ao meu restaurante uma área de empório para quando ele estiver indo embora, passar ali pelo caixa, levar uma lembrancinha, uma cachaça, um doce e assim aumentar o seu ticket de um cliente que já está dentro da sua empresa? Então, analisar faturamento não é olhar o número absoluto exclusivamente, mas esses outros pontos que precisamos estar atentos para assim a gente poder potencializar, vender mais para os nossos clientes e para futuros clientes. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Existem 2 tipos de crescimento de faturamento. Existe quando você cresce na horizontal e quando você cresce na vertical. Crescimento horizontal de clientes é quando você conquista novos clientes. Você investe em tráfego para mais pessoas terem acesso aos seus produtos e serviços. Você abre uma loja no outro bairro para poder alcançar um outro público. Abre um novo canal de venda. Você só vende online e agora abre uma loja física. Ou o contrário, tem uma loja física e começa a vender na Shopee, Mercado Livre, site próprio. Você aumenta o número de clientes. Isso é o que chamamos de crescimento horizontal. E o crescimento vertical é quando você aumenta o faturamento vendendo para os mesmos clientes. Lembra o exemplo do restaurante? Se você fatura ali um ticket médio de R$ 32 por cliente, eu vou fazer de tudo para aumentar esse ticket médio, aumentar para 35, 40, vou criar os mecanismos para vender mais para quem já está dentro da minha empresa. E lembre-se, vender para os clientes atuais é, em média, 70% mais barato do que vender para um novo cliente. Então, precisamos ficar atento ao crescimento horizontal e o crescimento vertical do nosso faturamento. Outra coisa que a gente precisa estar atento, custo de aquisição de cliente, CAC. No mundo do mercado digital, todo mundo fala em CAC, né? Mas no mundo físico, nós também temos um custo de aquisição de clientes. A nossa força de venda, o que nós gastamos com marketing, propaganda, tudo isso é um custo para adquirir novos clientes. Custo de aquisição de clientes tem a ver com o nosso crescimento horizontal, alcançar novos clientes. E, claro, uma vez esse cliente sendo conquistado, é o nosso trabalho, nossa responsabilidade vender mais para ele, aumentar o nosso ticket. E aí, mantê-lo também ao longo da sua jornada com a gente. Quanto mais tempo ele passar com a gente, mais lucrativo ele será. É o que chamamos aí também no marketing digital de LTV, Lifetime Value. É o valor do cliente ao longo do tempo. Então, conquistar um cliente é muito caro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para ele permanecer comigo e ele estando comigo, eu vou fazer tudo para vender mais para ele. Dessa forma, a gente tem aí um crescimento saudável de vendas. Mas não esqueçam de controlar as variáveis que falamos no primeiro bloco desse episódio. Controle da margem, precificação correta, austeridade nos gastos fixos, para você não crescer muito seu custo fixo e comprometer o seu resultado,
austeridade, racionalidade no seu endividamento. Quem me conhece sabe, eu defendo que o empreendedor, a empreendedora tem que tomar dinheiro mesmo. Pega capital de giro, pega investimento, investe no negócio para crescer, mas com parcimônia, né? Dentro de um plano de negócio, dentro de uma estrutura, de uma motivação para você poder crescer os seus resultados. E, claro, fique atento ao que a gente chama de descasamento de prazos e taxas. Prazos é você vender a prazo, pelo menos no prazo que você compra, para que uma coisa empate com a outra. E o descasamento de taxas, como a gente chama, é quando o nosso fornecedor, para vender a prazo para a gente, pratica uma taxa maior e a gente, para vender para o nosso cliente, pratica uma taxa menor. Então, o que é que vai acontecer? Isso vai achatar a nossa margem. Vou dar um exemplo prático. Você compra um produto que à vista seria 10% a menos. Esse produto ele tem 10% de juros em cima, concorda comigo? Porque se você comprar para 30 dias, ele custa R$ 100 reais. E para pagar agora, você pagaria 90? Eu estou te dizendo que você está tendo um custo de R$ 10 de juros sobre esse produto. O que a gente chama de desconto, na verdade, é apenas a compensação de uns juros que você paga se comprar a prazo. Mas às vezes você vende para o seu cliente, aqui passa em 10 vezes no cartão, você sabe que quanto mais vezes você paga no cartão, mais juros você paga, e muitos de vocês estão aí dividindo para longos períodos, pagando 10, 15, até 20% de juros, e isso não está na formação do seu preço, e você acaba tendo prejuízo. Então, pessoal, vamos crescer vendas de forma saudável? Como é que eu faço isso? Observando todas essas variáveis que nós tratamos aqui ao longo desse podcast e que eu espero que ajude você a tomar boas decisões. Por favor, faça uma boa formação de preço. Cresça suas vendas sem sacrificar tanto as suas margens que chegue a lhe dar prejuízo. E vamos assim, né, fazer uma expansão, um crescimento de faturamento com crescimento de caixa, com crescimento de lucro, que é o mais importante. Faturamento é métrica de vaidade. O mais importante é o lucro. Muito obrigado, saúde e sucesso. Nos vemos no próximo episódio.